Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a geometria espacial, item muito importante no Enem, né? O que a gente observa é que todos os anos, pelo menos de duas a três questões são da geometria espacial. E aí, então, nós vamos revisar. A parte de seções transversais no cone e na pirâmide. O que é uma seção transversal? É um plano que está intersectando, neste caso, a pirâmide, um plano paralelo à base, e aquela área de contato com a pirâmide do plano vai ser uma área semelhante à região da base da pirâmide. Tá? Nós temos uma pirâmide aí pentagonal, né? A base é um pentágono, e aquela região paralela à base também fica determinado um pentágono para aquela região do plano que está interceptando a pirâmide. Tá? A seção transversal ela tem a mesma forma que a base, nesse caso um pentágono. Né? As suas arestas correspondentes são proporcionais. A razão entre uma aresta da seção transversal e uma aresta correspondente da base é dita razão de semelhança. Essas duas áreas, a área do pentágono menor e a área do pentágono maior, são semelhantes. Tá? Existe uma razão de semelhança. E aí, então, essa razão de semelhança, quando a gente vai trabalhar com a área, quando a gente vai trabalhar com volume, a gente vai observar depois que, no caso da área, a gente vai ter que levar essa razão de semelhança ao quadrado. No caso do volume, a gente vai elevar essa razão de semelhança ao cubo, certo? Ó, observações sobre seções transversais. Em uma pirâmide qualquer, a seção transversal e a base são regiões poligonais semelhantes. A razão entre a área da seção transversal e a área da base é igual ao quadrado da razão de semelhança. Isso acontece sempre, pessoal, quando temos figuras semelhantes, tá? E a razão entre seus volumes é o cubo da razão de semelhança. Ao seccionar uma pirâmide por um plano paralelo à base, obtemos uma outra pirâmide menor, que é acima do plano, semelhante em todos os aspectos à pirâmide original. Vou voltar um pouquinho aqui na figura. Então, aquele plano intersectando a pirâmide determina uma pirâmide menor em cima e embaixo nós temos o tronco da pirâmide, tá? Que vamos falar sobre esse assunto hoje ainda. Aqui tem um exemplo. Uma pirâmide tem uma altura medindo 9 centímetros, o volume é igual a 108 centímetros cúbicos. Qual é o volume do tronco, ou seja, da parte de baixo dessa pirâmide, obtido pelo corte dessa pirâmide por um plano paralelo à base da mesma, sabendo-se que a altura do tronco da pirâmide é 3. Ora, se a altura total é 9, a altura do tronco que está embaixo é 3, a altura da pirâmide menor lá ficou 6 centímetros, certo? Pessoal, como essas duas áreas, a área da base da pirâmide e a área da seção que está interceptando a pirâmide, elas são semelhantes, a gente pode estabelecer uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, certo? Então, a gente vai usar aqui a nomenclatura. O V minúsculo é o volume da pirâmide menor, o V maiúsculo é o volume da pirâmide maior, assim como o H minúsculo é a altura da pirâmide menor e o H maiúsculo é a altura da pirâmide maior. E a gente faz, então, uma proporção entre as suas grandezas. Ó, o volume da pirâmide menor, que é a pirâmide que foi em cima, está para o volume da pirâmide maior, que é 108. Assim como a razão entre as suas alturas elevada ao cubo. 2/3, tá, pessoal? Razão entre as alturas, tá? O que aconteceu ali? Nos 6/9 a gente simplificou. Para não precisar elevar o 6 ao cubo e o 9 ao cubo, eu simplifiquei por 3, então coloquei 2/3 ao cubo, certo? Aquele 6 ali é a altura da pirâmide pequena e aquele 9 é a altura da pirâmide grande. Sempre tomando cuidado de colocar, pessoal, por exemplo, o V minúsculo equivale ao volume da pirâmide menor. Tem que ser equivalente na outra razão ao numerador também sendo da altura da pirâmide menor. E o 108 é o volume da pirâmide maior. Tem que ir também como denominador lá na outra razão a altura da pirâmide maior. Então, sempre combinando, né, maior, maior, menor, menor, tá? E aí, então, pessoal, eu elevei ali 2/3 ao cubo, certo? Multiplicando em cruz, temos então 27V igual a 864, e o volume 32 centímetros cúbicos é o volume da pirâmide pequena, que ficou lá em cima. Como ele está pedindo o volume do tronco, é só a gente subtrair o volume total da pirâmide inicial, que é 108, menos 32, então temos 76 centímetros cúbicos, tá? Vamos falar um pouquinho da esfera. As esferas são obtidas pelo giro de um semicírculo ao redor do diâmetro, por isso são chamadas também de sólidos de revolução, assim como o cone, né, pessoal?
E aí tem os elementos da esfera. Superfície esférica é a área da esfera, é a parte superficial de uma esfera, justamente o conjunto de pontos cuja distância do centro é igual ao raio. Essa superfície pode ser obtida pela rotação de uma circunferência em torno do diâmetro. E aí, então, a gente define a área da superfície esférica como 4πr ao quadrado, tá? Onde raio é o raio da esfera. Aqui nós temos um exemplo. Suponho que o raio de uma laranja seja de 6 centímetros. E aí eu quero a área da superfície esférica, certo? Então, a sua aplicação da fórmula 4πr ao quadrado, considerando π como 3,14, temos, então, 452,16 centímetros quadrados. Seção de uma esfera. Assim como posso ter um plano seccionando uma pirâmide, que nós estávamos vendo anteriormente, temos também um plano seccionando uma esfera, tá? E aí nós temos uma relação bem importante quando esse plano secciona a esfera. Esse plano que está seccionando a esfera, ele também fica determinado por um círculo, tá? E aí nós conseguimos ter a relação r ao quadrado é igual a d ao quadrado mais s ao quadrado, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Aquele r ali é o raio de quem? Da esfera, tá? O d significa a distância deste plano até o centro da esfera. E o s é o raio daquele círculo que está seccionando a esfera, tá? Aqui nós temos um exemplo, um plano secciona uma esfera, determinando um círculo de 16 π centímetros quadrados de área. Determine o raio da esfera, sabendo que o plano dista 3 centímetros do centro da esfera. Então, como nós temos a área do círculo que está intersectando a esfera, a gente pode determinar o raio deste círculo, tá? A área é πr ao quadrado, a área da seção πr ao quadrado. Se 16π é a área, nós conseguimos, então, descobrir a medida do raio, que é 4 centímetros. E aí usamos o teorema de Pitágoras, né? Raio ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais r ao quadrado, certo? Temos o volume da esfera, que é 4πr ao cubo. Uma esfera possui um raio medido de 5 centímetros, determina o volume dessa esfera, certo? Só a aplicação da fórmula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre tronco de cone. Temos um plano seccionando o cone, certo? Ali embaixo, pessoal, abaixo desse plano beta, nós temos o tronco. Em cima é um cone menor, o cone inicial, tá? Aqui nós temos as fórmulas referentes ao volume deste tronco, a área desse tronco, tá? Onde, ó, aqueles elementos ali, todos já conhecidos, né, pessoal? O raio maiúsculo é o raio da base maior, do círculo maior. O R minúsculo é o raio do círculo menor, que é a base superior, tá? G, a geratriz do cone, onde a gente pode conseguir determinar o seu valor aplicando o teorema de Pitágoras, tá? E nós temos um exemplo. Os raios da base de um tronco de cone são 6 metros e 4 metros. A altura referente a esse tronco é de 10 metros. Determine o volume desse tronco de cone e usando o π 3,14. Tá? Tronco de pirâmide. Assim como nós temos tronco de cone, também temos tronco de pirâmide. Temos um plano seccionando essa pirâmide. Abaixo desse plano fica o tronco e acima uma pirâmide menor, tá? Temos o cálculo das áreas do tronco da pirâmide, tá, pessoal? ST é a área total, SL é a área da superfície lateral, o S, B maiúsculo é a área da base maior e o B minúsculo é a área da base menor, tá? E aí nós temos o cálculo do volume do tronco da pirâmide, tá? Onde H é a altura do tronco, a B maiúsculo a área da base maior e a B minúsculo a área da base menor. Tá, pessoal? Paramos por aqui. Normal.